Fala galera, tudo bem? Mais um vídeo de jogo histórico, de jogo marcante por aqui. O de hoje é a final da Copa América de 2004, título do Brasil para cima da Argentina, e foi aquele título que ficou muito marcado pelo gol do Adriano no último minuto do tempo normal, levando a partida para os pênaltis quando o Brasil venceria a Argentina. E acaba sendo uma memória que fica muito restrita a isso, né? Então é um jogo que fica na cabeça de todo mundo, é uma das finais certamente mais marcantes aí dos últimos tempos para a seleção brasileira, e é muito voltada a esse episódio. O gol do Adriano, quando a Argentina tentava ganhar tempo no campo de ataque, prender a bola na bandeirinha de escanteio, e aí vem a resposta do Brasil, aí vem o gol do Adriano que dá igualdade ao placar. Mas o jogo vai muito além disso. E o jogo é bastante interessante, mas é principalmente do ponto de vista da Argentina, porque a Argentina foi muito superior naquele dia. E era um bom time treinado pelo Bielsa e com alguns componentes, particularidades táticas que são legais a gente falar no vídeo de hoje. Então se inscreva aqui no canal se você ainda não se inscreveu, clica aqui embaixo, ativa o sininho da notificação, que aí você vai ficar sabendo quando tiver vídeo novo por aqui. Nesse período de quarentena tem vídeo todo dia aí, sempre com análises de jogos antigos, marcantes, históricos, e aí você pode ajudar a compartilhar também para o canal seguir crescendo. Então vamos falar desse Brasil e Argentina a partir das escalações, e aí eu vou usar diferentes campinhos, porque times do Bielsa, né? O Bielsa é um treinador que é particularmente muito interessante pelo estilo, pelo repertório, pela qualidade, pela capacidade, e aí já é um ponto de partida também. Muita gente reduz a carreira do Bielsa ao seguinte questionamento: mas tem esse nome todo e ganhou o quê na seleção? Ganhou o quê na Europa? Só que o trabalho do Bielsa vai bem além disso, eu acho que ele é muito reconhecido por grandes nomes, né? O Guardiola, por exemplo, fala do Bielsa como uma inspiração para ele, entre outros nomes importantes no futebol mundial. Existe um reconhecimento muito grande por parte dos grandes estudiosos do futebol sobre a influência e o entendimento de jogo do Bielsa. E ele fez bons trabalhos, ótimos trabalhos, que às vezes bateram na trave. Essa Argentina de 2004 talvez tenha sido, com a seleção da Argentina, o ponto que mais bateu na trave. 2002, a Argentina foi uma das seleções mais fortes do mundo no ciclo de preparação. Chegou na Copa, foi uma das decepções, junto com a França, né? Eram as duas seleções favoritas, as duas caíram cedo demais, foram decepções. O Brasil ficaria com o título depois. 2004 bate na trave. E bate na trave pelo último lance da partida com o gol do Adriano. E aí a gente entra nas escalações, no andamento. É bom lembrar que o Brasil não estava contando com seus principais jogadores nessa Copa América, mas tinha um bom time, tinha bons jogadores na equipe também. Então é um Brasil que contava com o Maicon numa lateral, Gustavo Neri na outra, Júlio César no gol, Luizão e Juan formando a dupla de zaga, o meio-campo com Renato centralizado, Kleberson à direita, Edu à esquerda e o Alex encostando em Luiz Fabiano e Adriano. Então esse era o time do Brasil nessa decisão da Copa América. Do lado da Argentina, 3 zagueiros, com Colotini à direita, Renzi à esquerda, Ayala por dentro, Mascherano como volante, Sorin e Zanetti como os laterais, os alas, os meio-campistas, eu vou chegar aí já já, com Kili Gonçalves, Lúcio Gonçalves, o Rosales pelo lado direito e na frente o Tevez. Então, no lado do Brasil é muito mais fácil você definir um funcionamento ou definir uma formação tática. Fica mais fácil falar como jogava. Seria ali uma espécie de um losango no meio campo, um 4-3-1-2, já definiria bem a forma de jogar. No caso da Argentina é muito mais complicado você traduzir isso em números, porque a dinâmica, a movimentação, que era muito característica do trabalho do Bielsa na Argentina, e não só na Argentina, outros trabalhos dele também, são times de muita adaptação, muita variedade, né, de uma versatilidade muito grande dentro de campo, com funções muito bem definidas e com alguns princípios. E aí a gente entra em algumas dessas questões. O campinho inicial que eu usei é a distribuição inicial, digamos assim, a distribuição padrão dos dois times. Você colocando, vamos supor, antes da partida começar, são esses os desenhos, de um lado e do outro. Na hora que a bola rola, claro que você tem cenários muito diferentes em relação a como as coisas acontecem. Uma situação era a Argentina atacando, outra situação era o Brasil atacando. Só que o Brasil quase não consegue atacar. E ele quase não consegue atacar por conta da marcação-pressão que a Argentina faz. E essa marcação-pressão já tem muito a ver com a agressividade sem a bola, esse comportamento para impedir que o adversário ficasse confortável e para recuperar rapidamente a bola. E a Argentina conseguia fazer isso. Então a postura da Argentina, coletivamente, era de uma agressividade maior para roubar a bola. E aí é importante sempre diferenciar as coisas. A agressividade não é violência, a agressividade não é nada disso. Porque, na verdade, é o Brasil quem começa fazendo mais faltas no jogo. E até entrando
duro em alguns momentos, pela dificuldade que a Argentina exigia, né, do Brasil e representava para o Brasil naquele momento. Então a Argentina consegue impedir que o Brasil saia jogando. Mas como se dá essa pressão? Não é simplesmente sair todo mundo correndo na direção da bola e pronto. É tudo muito coordenado e no caso do Bielsa, como de costume, é tudo muito bem específico. Então os encaixes são muito bem definidos dentro dessa proposta de marcação. A Argentina ia sufocar o Brasil sabendo exatamente quem marcaria quem dentro desse sistema de jogo. Então, vamos lá, para começar na saída de bola do Brasil, então, para seguir essa linha em vez de ir pro outro momento do jogo, porque daqui a pouco eu vou citar qual era o ponto que o Brasil tinha para tentar escapar disso, mas antes, para tentar dar uma linha um pouco melhor a essa análise. A Argentina tinha, então, o Rosales, era o ponta pela direita. Ele ficava fixo na marcação do Gustavo Neri na saída de bola. Do outro lado, o Kili Gonçalves era o responsável por marcar as subidas do Maicon. Então os dois pontas, entre aspas, da Argentina, acompanhavam individualmente os laterais do Brasil. No meio-campo, como isso acontece? O Renato, que era o jogador da saída de bola, era cercado pelo Lúcio Gonçalves, que era esse meia central. Os outros dois meio-campistas brasileiros, no caso Kleberson à direita e Edu à esquerda, eram marcados nessas perseguições individuais pelos alas da Argentina. Então Zanetti de um lado e Sorin do outro. Era o Sorin quem saía para o combate perseguindo o Kleberson pelo campo e era o Zanetti quem saía para o combate perseguindo o Edu pelo campo. E essa pressão era muito imediata. Então a bola quando chegava ao meio campo do Brasil já tinha uma marcação-pressão da Argentina chegando, incomodando, roubando para dar sequência a essa ideia de estabelecer a Argentina no campo de ataque. No caso do Alex, o meia mais criativo do Brasil, que acaba fazendo uma final apagada, depois sai por lesão também, mas que era um jogador brilhante, né? Teve uma carreira brilhante, a marcação específica em cima dele era do Mascherano. Então assim a gente consegue enxergar no campo todos os encaixes de marcação da Argentina. E sobraram os dois atacantes do Brasil, Adriano e Luiz Fabiano, para 3 zagueiros da Argentina. Então, o Hens marcava quem caía no setor dele, o Colottini marcava quem caía pelo setor dele, o Ayala ficava na sobra. E as vantagens que o Brasil consegue gerar no jogo são muito a partir da força física dos atacantes em lances isolados. No início do jogo, o Adriano consegue ganhar uns 2 ou 3 lances, tem uma arrancada mais perigosa. Fora isso, teve uma arrancada do Maicon pela direita no primeiro tempo que gera um pouco mais de perigo. Mas o Brasil não conseguia jogar, não conseguia ficar com a bola, não conseguia parar a Argentina também nessa disputa de intensidade, de marcação e de coordenação na marcação. A Argentina montadinha para encaixar a marcação em cima do Brasil com esses encaixes muito bem definidos e que poderiam levar os jogadores da Argentina para outra faixa do campo. Então o Kleberson está recuado, o Sorin está lá. Aí vai o outro lado da moeda. Como que o Brasil tentava quebrar isso? A partir da bola longa para os dois atacantes ou com o Kleberson tentando aproveitar a liberdade que o Sorin teria para se projetar, já que com a bola também, aí é um outro funcionamento que eu vou falar já já, mas o que isso representava para o Brasil? A chance do Kleberson acelerar se projetando na ponta direita, porque não teria ninguém ali, seriam as coberturas do Hens saindo por aquele setor. Kili Gonçalves e Sorin estariam lá no ataque, seriam os dois jogadores da ala esquerda, então a velocidade do Kleberson poderia virar uma chance ali, né, de se desprender da marcação, achar um espaço com campo aberto para correr. Mas é só isso, porque fora isso, o Brasil do primeiro tempo, principalmente, que foi um tempo muito dominado, muito superior da Argentina, no segundo tempo a Argentina continua superior, é bom que se diga, mas aí talvez já não com o mesmo nível de atuação, mas no primeiro tempo o que acontece muito na saída de bola, a bola fica com os dois zagueiros do Brasil. E aí, em alguns momentos, o Juan, que tinha essa qualidade maior para sair jogando, ele até tenta uma arrancada mais longa, consegue levar a bola ao campo de ataque em um momento em que o espaço se abre, porque a preocupação da Argentina não era com a zona ou com o setor da bola, era com as peças individualmente, então isso faz com que você consiga, assim, deslocar peças e abrir caminho. Foi o que o Juan fez em uma das arrancadas dele, porque o espaço foi abrindo à medida que os outros jogadores foram perseguindo seus alvos, mas o Juan consegue gerar um avanço assim. O Luizão começa a tentar alguns lançamentos longos, também sem grande sucesso, tem até alguns recuos mais perigosos para o Júlio César no início do jogo, porque a Argentina fazia muito bem esse papel. E tinha duas possibilidades aí, né? Duas consequências. Uma era roubar a bola no campo de ataque e pegar a defesa do Brasil aberta, porque era uma tentativa de saída de bola. Por exemplo, como sai o primeiro gol. O gol sai de pênalti, numa boa tabelinha pelo lado esquerdo de ataque, mas um erro de saída de bola do Brasil. Um desarme da Argentina, acelerou, criou. Chega a ter depois outra chance com o Lúcio batendo de fora, o Júlio César faz uma defesaça, algumas tabelinhas pelo lado esquerdo, e aí a gente entra no aspecto com bola da Argentina. O que a Argentina fazia muito bem? Zanetti e Sorin eram volantes, eram meio-campistas, eram alas, eram laterais, eram o quê?
eles eram o que o jogo pedisse no momento. Então, a ideia era ter o Rosales bem aberto na ponta direita para atacar o setor do Gustavo Neri, então o Zanetti atacava por dentro. A ideia era ter o Kili Gonçalves partindo da esquerda para armar o jogo por dentro ou para chegar à ponta esquerda, então ele se alternava com o Sorin. Ora o Sorin vai ser o ponta, ora o Sorin vai ser o meio-campista, ora o Sorin vai ser o jogador que vai atacar a área porque era forte no jogo aéreo, então se a jogada se desenrolasse pela direita com o Zanetti e com o Rosales, o Sorin seria quem entraria na área para finalizar e o Kili Gonçalves provavelmente estaria um pouco mais atrás, tentando armar mais próximo do Lúcio, que também se projetava e que teve projeções importantes, porque o meio-campo do Brasil ficou muito sobrecarregado dentro dessa ideia de marcação. São estilos diferentes, né? Princípios diferentes, até na questão da marcação. Então o Brasil não tinha esses encaixes individuais que a Argentina tinha. Princípios. Aí é uma questão que não é de certo ou errado, é sim de execução. Então a Argentina, a partir dessas ideias de um time muito bem trabalhado pelo Bielsa, a Argentina foi muito superior, fez uma belíssima partida. E no primeiro tempo o Brasil vai achar o gol do empate na bola parada no último instante. Então, sem ter criado quase nada, chega ao empate. Ok, faz parte do jogo. E no segundo tempo, de novo, a Argentina volta, é superior, mas o gol demora a sair. Então o gol da Argentina vai sair já bem lá para a reta final. E aí vem as substituições também antes disso. O Alex sai, o Kleberson também sai. Então com isso o Diego entra para ser o meio-campista à direita e o Felipe entra para ser o meia mais à frente. O Brasil ganhava um jogador mais criativo com o Diego, mas com menor projeção para tentar atacar os espaços. E quem continuou fazendo essa marcação específica nele continuou sendo o Sorin no primeiro momento da marcação. A Argentina também faz as substituições dela. Coloca o Delgado na vaga do Rosales, trocando ponta pela direita. Seria justamente o Delgado quem faria o gol mais no final. Entra também o D'Alessandro na vaga do Lúcio. Então, alguns desses jogadores, garotos na época, né, dos dois lados, jogadores que teriam grandes carreiras, no caso da Argentina, D'Alessandro e Tevez, por exemplo, eram garotos nessa época, mas era uma seleção da Argentina que tinha referências muito importantes, como Zanetti e Sorin, grandes jogadores da seleção da Argentina e da geração como um todo. Então, foi uma Argentina que foi superior. Demorou a conseguir transformar isso em vantagem no placar no segundo tempo. No primeiro tempo, essa diferença era mais nítida. No segundo tempo, o Brasil até consegue se segurar, embora não conseguisse atacar e não levasse quase nenhum perigo, conseguiu se segurar sem ser tão pressionado assim. E é numa sobra de uma bola para a área que sai o gol do Delgado. Mas logo depois, e isso foi já depois ali dos 40 do segundo tempo, então o jogo estava muito nas mãos da Argentina, a Argentina parecia controlar muito tranquilamente o jogo. Então o que ficou para a história ali a Argentina querendo gastar tempo, a Argentina fazendo cera, comemorando antes do fim. Na verdade, era realmente a Argentina tentando ganhar tempo na bandeirinha de escanteio, porque tinha acabado de fazer o gol que seria o do título, do 2-1, mas era um gol que coroava uma partida muito superior da Argentina. E aí vem talvez o único minuto do jogo em que a Argentina não pressionou e tirou o Brasil do conforto com a bola. Que a Argentina optou por recuar e se defender nos 2 minutos finais dentro da área, porque o jogo estava acabando e o Brasil ia pro abafa, e aí a Argentina opta por tentar se defender, se encolher lá atrás para se defender. Ironicamente, curiosamente, é aí que sai o gol do Adriano, conseguindo dominar, conseguindo girar ali dentro da área, né, para fazer aquela finalização. Um belíssimo gol, inclusive, que ficou muito marcado dentro da história da rivalidade e da história da Copa América também. Afinal de contas, essa era uma final muito esperada entre Brasil e Argentina, e em 2004 ela esteve nas mãos da Argentina. O Brasil buscou de uma forma muito improvável, com um gol salvador e heróico do Adriano, e depois nos pênaltis o Brasil levaria melhor para ficar com o título daquele ano. Então é uma final muito rica, mas essa riqueza de qualidade de jogo, curiosamente, está do lado de quem saiu derrotado. O Brasil não fez um bom jogo, o Brasil sofreu, o Brasil foi dominado, mas teve o mérito, e o futebol é isso também, né? É emoção, é o improvável, é contrariar a lógica do jogo. Dessa vez, o Brasil foi quem se deu melhor, mesmo jogando mal, sendo inferior, sendo dominado, mas sai com o título de 2004, e o que entra para a história é o lance que virou o símbolo do título, que é o lance do gol do Adriano. Mas eu acho que é importante ter esse olhar para o que foi a Argentina com o Bielsa e para os vários capítulos de um grandíssimo futebol que aquela Argentina conseguiu apresentar. Aliás, deixo até o convite aí para vocês. Nos comentários, tem muita gente que gosta, que admira muito o futebol argentino, que acompanha muito o futebol argentino. Deixo aí o espaço aberto para vocês sugerirem grandes jogos da Argentina com o Bielsa no comando. Porque eu confesso que é uma curiosidade que eu tenho também de parar para rever alguns desses jogos, talvez ali, principalmente nas eliminatórias para 2002, que foi um período muito forte da seleção da Argentina. Então, se alguém tiver sugestão, fica à vontade aí para participar e comentar, e também se inscreva. Um abraço, até a próxima.